Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News, que passa a transmitir diretamente do Centro de Acolhimento Las Raízes, em Tenerife, o encontro do Santo Padre com os migrantes. Dos estúdios em Roma, Bianca Fracalvieri. Uma saudação a você que nos acompanha através do nosso site e também das redes sociais, do rádio e da televisão. Seja bem-vindo a esta transmissão. Chegamos ao último dia da visita do Papa Leão XIV à Espanha. Uma visita belíssima, rica de imagens, momentos, discursos, abraços e, sobretudo, de recepção. Vamos nos preparar agora para ouvir o bispo Dom Santiago Eloy Alberto Santiago, que é o bispo de São Cristóbal de la Laguna, da Diocese de Tenerife. Ele que dará as boas-vindas ao Santo Padre. Santo Padre, seja bem-vindo à Diocese de São Cristóbal de la Laguna, a estas Ilhas Canárias Ocidentais, que o recebem de coração aberto e agradecido por sua presença nesta manhã entre nós. Como peregrino de paz e esperança, que nos convida a erguer o olhar para descobrir a presença de Deus em nosso futuro e, ao mesmo tempo, em nosso presente. Agradecemos pelo seu desejo de conhecer em primeira mão a dura realidade daqueles que, em muitas ocasiões, se veem forçados a deixar sua terra natal e sua família, movidos pelo sonho de conseguir um futuro melhor para si e para os seus, fugindo de guerras e violência, de injustiças econômicas e sociais, do drama da fome e da pobreza. Nos últimos anos, foram dezenas de milhares de pessoas provenientes do continente africano que chegaram às nossas ilhas, fronteira sul da Europa, principalmente a ilha de El Hierro, aos cais de La Restinga, movidas por esse sonho de uma vida melhor. Essas pessoas foram as mais afortunadas e, infelizmente, há tantas outras, milhares, que não conseguiram alcançar a meta e perderam a vida percorrendo a chamada Rota Atlântica. Ouvir os relatos daqueles que realizaram essa travessia de forma totalmente desumana e precária, em barcos de madeira que chegam às nossas costas, onde chegam exaustos, não pode nos deixar indiferentes. Foi assim que Sua Santidade se expressou por ocasião do Jubileu dos Migrantes, em outubro passado, na Praça São Pedro, ao referir-se à história de muitos de nossos irmãos migrantes. O drama da sua fuga da violência, o sofrimento que os acompanha, o medo de não conseguir, o risco de travessias perigosas ao longo das costas do mar, o seu grito de dor e desespero. E acrescentava: aquelas embarcações que esperam avistar um porto seguro onde parar e aqueles olhos cheios de angústia e esperança que buscam terra firme para onde chegar, não podem e não devem encontrar a frieza da indiferença ou o estigma da discriminação. São esses olhos, Santo Padre, que o contemplam, cheios de esperança, ansiosos por ouvir a sua palavra. Estamos em um dos centros de acolhimento para migrantes do governo da Espanha, administrado pela Associação ACEM. Trata-se do maior acampamento de todas as Ilhas Canárias, que em plena crise migratória no final de 2024 chegou a abrigar quase 4.000 pessoas, embora hoje o número seja bem menor devido à notável diminuição do fluxo migratório nos últimos meses. Após a saudação oficial de um representante do governo, Santidade, vai tomar a palavra o atual diretor deste centro e, em seguida, ouviremos 2 testemunhos de imigrantes aqui acolhidos. Tudo isso nos preparar para ouvir suas palavras esclarecedoras e cheias de esperança, Santo Padre, pelas quais
já lhe agradecemos. Esta, portanto, foi a saudação do bispo Dom Santiago Eloy Alberto Santiago, que é o bispo de São Cristóbal de la Laguna, que deu as boas-vindas ao Santo Padre. Como ele mesmo disse, agora nos preparamos para o discurso da ministra da Inclusão. Sua Santidade, permita-me começar dando as boas-vindas y con la atención a quienes llegan a nuestras costas en circunstancias especialmente difíciles. Hace poco más de 5 años, este antiguo cuartel militar se convirtió en un lugar de esperanza, donde la humanidad, la empatía y el respeto se convirtieron en la respuesta ante la adversidad. Santidad, permítame también compartir una convicción sencilla, pero profundamente humana. Todos somos nuevos en algún lugar a lo largo de la vida. Lo somos cuando nacemos, lo somos cuando cambiamos de ciudad, de trabajo o de comunidad. Lo somos cuando formamos una familia. Y también lo son quienes cruzan fronteras buscando seguridad, dignidad o una oportunidad. Todos nós, em algum momento, precisamos que alguém nos estenda a mão para transformar o desconhecido em lar. A Espanha conhece bem essa experiência. Somos um país de imigrantes e também um país com memória e também um país de acolhimento. Milhões de espanhóis tiveram que partir em tempos passados em busca de trabalho, liberdade ou futuro. E hoje, milhões de pessoas chegam à nossa terra com essa mesma esperança: contribuir, trabalhar, construir e fazer parte. Sua Santidade Leão XIV, neste tempo novo para a Igreja e para o mundo, desejo também transmitir-lhe o compromisso da Espanha com uma visão profundamente humana da mobilidade, inspirada na dignidade inviolável de cada pessoa e na convicção de que ninguém deve ser definido apenas pelo lugar de onde vem ou pelas circunstâncias que o obrigaram a partir. Por isso, nossa política migratória se baseia em 3 princípios inseparáveis: humanidade, regularidade e convivência. Humanidade, porque nenhuma pessoa pode ser reduzida a um número ou a uma estatística. Regularidade, porque as fronteiras e as normas devem ser geridas com responsabilidade e porque uma situação administrativa regular constitui também uma base essencial para a dignidade, autonomia e a plena participação na sociedade. E convivência, porque integrar significa construir uma comunidade com direitos e responsabilidades compartilhados. Santidade, na Espanha, há um texto que milhões de pessoas ouvem em momentos decisivos de suas vidas. O Senhor o conhece bem, pois o lemos quando celebramos casamentos. Refiro-me à primeira carta aos Coríntios, quando São Paulo escreve: o amor é paciente, é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece. E também nos lembra que, se não tiver amor, não sou mais do que um metal que ressoa. Essas palavras acompanham aqueles que decidem unir suas vidas para empreender um projeto comum. Talvez possamos encontrar ali uma bela analogia para compreender melhor as migrações e a convivência entre os povos. Pois quando uma pessoa chega a um lugar e esse lugar a recebe, começa também um projeto comum. Não é um vínculo instantâneo nem simples. Como ocorre em qualquer relação humana, requer tempo, esforço, responsabilidades compartilhadas e vontade de compreender o outro. E como acontece nos casamentos, esse projeto comum só pode se sustentar se baseado no amor entendido como compromisso e na generosidade compreendida como reconhecimento mútuo. Quem chega tem o dever de participar, respeitar e contribuir. Quem acolhe tem a responsabilidade de abrir espaços de pertença e dignidade. Porque acolher com amor é também possibilitar que cada pessoa tire o melhor de si mesma. Porque a integração não é a renúncia a quem somos,
é a construção compartilhada de quem queremos ser. A Espanha aprendeu que uma sociedade coesa não nasce da construção de muros entre vizinhos, mas da construção de pontes entre pessoas. Que a diversidade bem gerida fortalece nossas economias, rejuvenesce nossas sociedades e amplia os nossos horizontes humanos. Sabemos também que existem desafios: a gestão das fronteiras, a luta contra as máfias que traficam seres humanos ou o combate contra os discursos de ódio. Mas é precisamente por isso que precisamos de respostas serenas, baseadas em fatos, valores e cooperação internacional. Santidade, o Senhor nos lembrou muitas vezes que por trás de cada migrante há um rosto, uma história e uma esperança. Esse olhar humanista é hoje mais necessário do que nunca. Cada manta ofrecida, cada plato compartido y cada gesto de cercanía han ido tejiendo una red de solidaridad que deja una huella profunda, tanto en quienes encontraron y encuentran aquí un primer hogar al llegar a nuestro país, como en quienes dedican su esfuerzo diario a acompañarlos. Hoy somos testigos de este compromiso colectivo, la colaboración entre administraciones públicas, entidades sociales y ciudadanía para convertir un paraje de eucaliptos en un referente de acogida y atención humanitaria. Porque al final No final das contas, todos nós já precisamos, em algum momento, de ser acolhidos. Todos já fomos estrangeiros em algum lugar. E todos aspiramos a algo profundamente simples: encontrar um lugar onde podemos viver, cuidar dos nossos e sentir que fazemos parte de algo maior. Se aceitarmos essa verdade simples, que hoje o Senhor nos lembra, talvez possamos construir sociedades mais fortes, mais justas e mais humanas. Muito obrigado. Este, portanto, foi o discurso da ministra da Inclusão, da Segurança Social e das Migrações do governo espanhol, Elma Sáenz Delgado, que neste momento saúda o Santo Padre, depois de falar das políticas espanholas no que se refere às migrações. Agora estão previstos ainda mais 2 discursos, ou melhor, mais 3 discursos. O primeiro deles é do diretor deste centro, que nós vemos nessas imagens. Santo Padre, autoridades, pessoas acolhidas e colaboradoras deste centro. É para nós uma grande honra receber hoje a sua visita no Centro de Primeiras Chegadas de Las Raízes, em Tenerife. A sua presença aqui não só nos honra, como também chama atenção para uma realidade que dia após dia vivemos neste local. Este centro, inaugurado em 2021, nasceu como resposta de uma realidade complexa que exige compromisso, solidariedade e responsabilidade. Gostaria de destacar o esforço contínuo do Estado espanhol responsável por este centro, como parte de sua responsabilidade no acolhimento e na assistência às pessoas que chegam às nossas costas. Desde a sua inauguração, acolhemos mais de 54.000 pessoas. Por trás de cada uma delas há uma história, um percurso difícil, acima de tudo, uma esperança. O nosso trabalho consiste em oferecer-lhe um primeiro acolhimento digno, humano e organizado, num momento especialmente difícil, imediatamente após sua chegada por mar. Este trabalho não seria possível sem a equipe de pessoas que o sustenta. Cerca de 600 pessoas trabalham no centro, com imensa profissionalidade, vocação e compromisso com a dignidade de cada pessoa acolhida. Seu trabalho diário transforma este espaço em algo mais do que um centro, transforma num verdadeiro local de acolhimento. Las Raízes é, em essência, um ponto de encontro, um espaço onde se cruzam trajetórias de vida complexas e onde oferecemos, tanto no âmbito institucional quanto no humano, uma primeira oportunidade. Santo Padre, a sua visita de hoje representa um reconhecimento de todas essas realidades, daqueles que chegam em busca de um futuro melhor, do esforço das instituições públicas e do compromisso dos profissionais que tornam esse trabalho possível. Em nome de todo o centro, quero agradecer-lhe pela sua presença, pela sua proximidade e pela mensagem de esperança que representa. Muito obrigado.
Este, portanto, foi o discurso do diretor do centro Las Raízes. E agora está previsto um migrante que chegou aqui. Obrigado por ouvir os migrantes, as famílias que deixaram seu país e começaram uma nova vida longe de casa. Muitas vezes o caminho é difícil, há medo, tristeza e também solidão, mas suas palavras nos dão força e esperança para seguir em frente. Viemos com um sonho simples, trabalhar, cuidar da família e viver com dignidade. E sentimos que o Senhor olha para os migrantes com respeito e carinho. Obrigado por lembrar ao mundo que todos somos pessoas, que todos precisamos de amor, paz e oportunidades. Hoje queremos dizer-lhe com muito respeito que rezamos pelo Senhor e que agradecemos o seu coração bondoso. Que Deus o abençoe sempre. Esse, portanto, o testemunho de um migrante nigeriano que, inclusive, já fala espanhol e se dirigiu ao Santo Padre, então, para pedir orações e falou um pouco do medo, da tristeza e da solidão que muitas vezes acompanham essa travessia. Agora é a vez de uma mulher que também se dirige ao Santo Padre. Bom dia a todos e a todas. Santo Padre, obrigado por estar aqui hoje. Nesta terra que para muitos de nós visivelmente emocionada. Obrigado por estar aqui nesta terra que para muitos de nós representou o primeiro lugar de esperança após um longo caminho de sofrimento. Hoje falo diante do Senhor não apenas em meu nome, mas em nome de muitas pessoas migrantes que deixaram para trás o seu lar, sua família e sua vida em busca de segurança, paz e dignidade. Viemos de países onde a pobreza, a violência, a guerra, a perseguição e a falta de oportunidades nos obrigaram a partir. Ninguém abandona sua terra, sua família e suas raízes por vontade própria, quando se pode viver em paz. Deixamos para trás nossas memórias, nossos entes queridos e uma parte do nosso coração, com a esperança de encontrar uma vida melhor. Mas o caminho para chegar até aqui não foi fácil. A jornada foi repleta de medo, dor e incerteza. Atravessar rotas perigosas, especialmente o Oceano Atlântico em direção às Ilhas Canárias, significa enfrentar a fome, o frio, o desespero e muitas vezes a morte. Muitos irmãos e irmãs perderam a vida no mar e outros continuam sofrendo em silêncio, vítimas de máfias que se aproveitam da necessidade e do sofrimento humano. Hoje, a partir dessa terra de acolhimento, as Canárias, queremos fazer um apelo simples, mas profundamente humano: dignidade. Pedimos que as fronteiras não se transformem em muros de indiferença, que não sejamos vistos apenas como migrantes, números ou documentos, mas como pessoas com história, com sonhos,
com famílias e com esperança. Nossa humanidade deve estar sempre acima de qualquer condição legal. Também queremos expressar a nossa gratidão. Obrigado à Igreja, às comunidades de acolhimento, às organizações e a todas as pessoas solidárias que nos estenderam a mão quando chegamos com medo, cansaço e incerteza. Obrigado por nos oferecer refúgio, escuta e uma oportunidade de reconstruir as nossas vidas. Santo Padre, sua presença hoje nas Canárias representa uma luz para aqueles que muitas vezes não têm voz. Pedimos que reze por aqueles que perderam a vida no mar, por aqueles que ainda atravessam mares e fronteiras em busca de segurança e por aqueles que lutamos todos os dias para construir um futuro digno, em paz e com esperança. Não pedimos privilégios, não pedimos compaixão, pedimos respeito, humanidade e a oportunidade de viver com dignidade. Muito obrigada. Este foi o discurso de uma imigrante, visivelmente comovida por discursar diante do Santo Padre. O Santo Padre conversa com ela, entrega um terço. Essa mulher que também estava acompanhada de uma criança. Num carrinho. E agora, então, vamos nos preparar para ouvir o discurso do Santo Padre. O Papa que se encontra no Centro de Acolhimento Las Raízes. A las autoridades presentes, um saludo a todos ustedes. Uma saudação a todos vocês, a todas. O Papa disse que eles falaram em espanhol, mas ele tem um discurso preparado em francês. E talvez algumas palavras em inglês para as pessoas que falam essa língua. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Agradeço as profundas palavras que me dirigiu a senhora ministra, bem como o diretor desse centro. Hoje, na igreja, celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que representa para os cristãos o amor misericordioso e infinito de Deus por cada ser humano. Neste contexto, é providencial que possamos encontrar-nos, ver-nos e, acima de tudo, saber que o amor de Deus não conhece fronteiras, não faz distinções, é concedido a todos e nos congrega na unidade, independentemente da nossa origem. Ao olhar para os vossos rostos e ao ouvir os vossos testemunhos, penso também nos vossos corações feridos por tantas dificuldades, mas igualmente consolados pelo amor recebido graças a outros corações abertos, generosos e misericordiosos. O coração de Cristo sofreu e foi traspassado por amor. E também foi confortado por pessoas compassivas que se aproximaram para aliviar a sua dor. Para explicar a universalidade do amor, Jesus apresentou como exemplo o serviço prestado por um homem
que de outro povo, religião, se compadeceu de um ferido e maltratado. Motivados por esse amor de Deus que nos ajuda a curar as feridas e a ser caridosos com quem sofre, São Pedro de São José Betancourt e São José de Anchieta partiram destas terras canárias para anunciar o Evangelho na América, abrindo novos horizontes missionários. Também eles foram migrantes que se dirigiram para o desconhecido, levando como principal bagagem a fé e a esperança e a caridade. Naquelas terras desconhecidas, os santos migrantes e missionários souberam dar o que tinham e, ao mesmo tempo, acolher o novo que lhes era oferecido. Convido-vos também a oferecer o tesouro da humanidade, sonhos e cultura que trouxestes para estas ilhas, e estar abertos para receber tudo com o qual sois brindados. Devemos viver esta permuta também com responsabilidade, pensando no futuro das gerações vindouras, a quem queremos legar o patrimônio de uma civilização do amor, na qual as migrações têm uma palavra importante a dizer, porque podem tornar-se uma oportunidade de encontro e enriquecimento mútuo entre povos. Queridos irmãos e irmãs, todos nós, de certa forma, somos migrantes. Todos somos peregrinos a caminho da pátria celestial. Ajudemo-nos uns aos outros a fazer desta travessia um lugar mais humano para todos, contribuindo com o que estiver ao alcance de cada um. Nesse sentido, agradeço a colaboração por parte do governo, das diversas instituições e de tantos homens e mulheres de boa vontade que tornam possível esta ajuda humanitária concreta, que devolve esperança e dignidade a tantas pessoas. Chamou-me a atenção o nome desse centro de acolhimento, que se chama Las Raízes. O meu predecessor, o querido Papa Francisco, que tanto ansiava poder estar convosco, gostava de utilizar a imagem das raízes para indicar a necessidade de não esquecer as origens, de permanecer unidos e de confiar no Senhor. Com efeito, quem confia no Senhor é como a árvore plantada perto da água, a qual estende raízes para a corrente. Não teme quando vem o calor, e sua folhagem fica sempre verdejante. Que esta imagem das raízes vos ajude também a permanecer firmemente enraizados no Senhor, para que nenhuma tempestade vos possa afastar da sua presença, que fortalece e dá a vida. Queridos amigos, levar-vos-ei no meu coração e nas minhas orações. Que Deus vos abençoe, que abençoe as vossas famílias e todos aqueles que vos fazem o bem. E que a Santíssima Virgem Maria, Consoladora dos migrantes, vos acompanhe e sempre vos auxilie com a sua proteção maternal. Muito obrigado. O discurso do Papa Leão XIV, que foi pronunciado em francês, para que fosse melhor compreendido por todos os presentes, migrantes oriundos principalmente de vários países africanos. Agora é o momento da troca de presentes. O Santo Padre recebe das mãos de um deles, do centro de acolhida. Recordamos que chegamos ao último dia da viagem apostólica do Santo Padre à Espanha. Ali mesmo de Tenerife, o Papa regressa a Roma
na tarde desta sexta-feira. Agora é a vez de uma funcionária do centro, que também saúda o Santo Padre, em nome de todos os 600 profissionais que trabalham no Centro de Acolhimento Las Raízes. Este é o nome desse centro, inclusive o Santo Padre citou o seu predecessor Francisco, que muito gostaria de ter visitado a ilha, falando da importância de permanecer firmes nas próprias raízes. O Papa agora já deixou o seu palco, está com uma criança nos braços, saúda alguns presentes, sobretudo as crianças, com abraços, com carinhos. Mas a visita, claro, não termina por aqui. O Santo Padre ainda tem outro evento, logo mais, um encontro com as realidades de integração dos migrantes na Praça do Cristo de La Laguna, sempre em Tenerife. Com uma criança nos braços, o Papa saúda os demais hóspedes do centro, sempre carinhoso, dando atenção. Ouvindo algumas das histórias. São imagens realmente tocantes desta visita do Santo Padre. Como dissemos, o Papa se dirige agora para a Praça do Cristo de La Laguna e, na sequência, teremos também a missa no cais do Porto, antes de regressar a Roma, depois de uma semana de viagem, que vimos cenas realmente comoventes, impressionantes, com os milhões de espanhóis que acompanharam essa visita do Papa Leão XIV. O Santo Padre, que inclusive em seu discurso citou o apóstolo do Brasil, São José de Anchieta, que é originário dessas terras, da onde partiu para o Brasil. Disse o Papa, Anchieta partiu dessa terra para anunciar o Evangelho na América, abrindo novos horizontes missionários. Também ele foi migrante, que se dirigiu para o desconhecido, levando como principal bagagem a fé, a esperança e a caridade. São José de Anchieta, que celebramos a sua memória litúrgica no dia 9 de junho, ou seja, alguns dias atrás, apóstolo do Brasil, que foi canonizado por Francisco, pelo Papa Francisco. Naquelas terras desconhecidas, prosseguiu o Santo Padre, os santos migrantes e missionários souberam dar o que tinham e, ao mesmo tempo, acolher o novo que lhes era oferecido. Por isso, o Santo Padre convidou os migrantes a fazerem o mesmo, oferecendo o tesouro de humanidade, sonhos e cultura que trouxeram para estas ilhas. E como recordou o Papa, de certa forma, todos nós somos migrantes, todos somos peregrinos a caminho da pátria celestial. Ajudemo-nos uns aos outros a fazer desta travessia um lugar mais humano para todos, contribuindo com o que estiver ao alcance de cada um. Foram palavras do Santo Padre nesse centro que, como disse o diretor, já acolheu 54 mil pessoas desde a sua inauguração. Trata-se de uma das principais instalações administradas pelo Ministério da Inclusão espanhol e também por organizações não governamentais que gerem os desembarques de emergência na ilha. Foi inaugurado, portanto, no início de 2021
E durante a sua fase inicial, o centro inclusive foi alvo de intensos protestos e queixas por parte de organizações ativistas e dos próprios migrantes devido à superlotação e às precárias condições. No final de 2024, chegou a abrigar numa única vez quase 4.000 pessoas. Hoje a situação está melhor devido a uma nova gestão e às renovações das infraestruturas. O centro está estabilizado, também devido à redução do fluxo migratório. O Papa, então, saúda uma das tendas que podemos ver, os beliches dispostos nessas tendas, portanto, que os migrantes recebem o primeiro acolhimento, à espera da revisão dos documentos para ver se conseguem a documentação necessária para ingressar de maneira regular na Espanha. Portanto, um centro de primeiro acolhimento. Essas pessoas que vemos saudando o Santo Padre são as pessoas, como disse o bispo, as pessoas afortunadas, porque conseguiram chegar. Mas, infelizmente, há tantas outras, milhares, disse ele, que não conseguiram alcançar esta meta e perderam a vida percorrendo a chamada Rota Atlântica. Ouvir os relatos daqueles que realizaram essa travessia, disse o bispo, uma travessia às vezes totalmente desumana e precária, ouvir esses relatos não pode nos deixar indiferentes. Disse assim o bispo. E foi esse mesmo sentimento relatado pelos 2 migrantes que dirigiram a palavra ao Santo Padre. Falaram do medo, da tristeza, da solidão que acompanham essa travessia, com o intuito de construir, de realizar um sonho simples, que é trabalhar, cuidar da família e viver com dignidade. A mulher também relatou o seu percurso e disse: não pedimos privilégios, não pedimos compaixão, pedimos respeito, humanidade e a oportunidade de viver com dignidade. O Papa continua saudando os hóspedes desse centro de acolhimento. Essa, digamos, é a primeira triagem, digamos assim que eles chegam, são levados para essa estrutura, como dissemos, à espera de que o governo analise caso por caso a condição de cada um deles para que recebam o título de refugiado. E o Papa ouve então a explicação de como funciona o centro. Portanto, a estrutura simples. E o Papa agora se dirige, entra no carro, rumo, como dissemos, à Praça do Cristo de La Laguna, para mais um encontro, desta vez com a realidade de integração dos migrantes. Nós voltamos daqui poucos instantes para essa próxima celebração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
¿Cómo lo viste? Eso fatal. Esa es la última fatal.